cá, eu te conheço. Na era das redes sociais, nós estamos acostumados a um falso senso de conhecimento, de intimidade, onde nós vemos as postagens uns dos outros, eu sei os lugares que você frequenta, você acompanha um conteúdo ou outro que eu posto, e isso nos faz ter a sensação de que nós conhecemos alguém. Mas a verdade, e nós sabemos disso, é que para conhecer alguém, não basta você saber algo sobre ela, saber algo que ela esteja fazendo. Conhecimento demanda proximidade, demanda intimidade, tempo gasto, repetição, constância. Conhecimento é algo que se constrói com o tempo e demanda profundidade de relacionamento. Mas nessa era das superficialidades, muitos e cada vez mais as pessoas têm se limitado a esses relacionamentos superficiais, sem profundidade, onde ninguém conhece ninguém e todo mundo sabe alguma coisa da vida um do outro. Se isso já é triste quando nós falamos das nossas demandas e relacionamentos interpessoais, imagina quando nós estamos falando do nosso relacionamento com Deus. Hoje, na nossa leitura, nós lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 7 até o final do capítulo 9. E especialmente aquilo que Jesus fala no final do Sermão do Monte, no capítulo 7, a partir do verso 21, é que eu quero destacar com você. Jesus diz o seguinte: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Jesus faz uma afirmação dura, uma afirmação pesada, sobre como nos últimos dias, no fim dos tempos, muitos estariam diante dele e diriam: Senhor, Senhor, olha eu aqui. E ouviram de Jesus: vem cá, eu te conheço? Não, eu não te conheço, afaste-se de mim. Afaste-se de mim, você que não faz a vontade do meu Pai. Afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Aquele que conhece ao Senhor, aquele que conhece a Jesus de fato, faz a vontade de Deus, obedece à vontade do Senhor, obedece os seus ensinamentos. É isso que o próprio Jesus está dizendo. E é interessante que ele chega a dizer, e ele usa exemplos de gente religiosa. Ele não está usando exemplo de alguém que passou a vida toda sem dar a mínima para ele, não. Ele está citando situações de gente religiosa, de gente que diz ter feito milagre em nome dele, que diz ter expulsado o demônio em nome dele, que diz ter curado em nome dele. E Jesus virará para essas pessoas e dirá: eu não te conheço, eu não os conheço. Não se engane, não se engane. Muitos que estão por aí com discursos religiosos, discursos falando em nome de Jesus, a propósito, falando barbaridades, absurdos, mas isso é detalhe para outras conversas. Muitas dessas pessoas que falam sobre Jesus, mas não vivem em Jesus e não vivem os ensinos de Jesus, os mandamentos de Cristo, estão apenas se enganando outras pessoas, mas não enganam ao Senhor. Esse relacionamento não é construído com base naquilo que eu digo, mas com base em como eu vivo e na obediência, na fidelidade ao Senhor. Conhecer a Jesus demanda vida de intimidade, de proximidade, de obediência. Apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu é que entrarão no reino dos céus. Esses é que de fato conhecem a Jesus. Não à toa, Jesus segue dizendo: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio quanto a pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. Porque virá a chuva, virá a tempestade, soprarão os ventos e essa casa permanecerá de pé. Mas aquele que ouve as minhas palavras, mas não obedece, é como um tolo que constrói a sua casa sobre a areia. Quando essa mesma chuva vier, quando o vento soprar, não sobrará nada dessa casa, será totalmente destruído. Não basta ouvir sobre Jesus, não basta ouvir as palavras de Jesus, não basta falar sobre Jesus, é preciso viver o Evangelho de Jesus, é preciso colocar em prática as palavras, os ensinos do Senhor. Hoje, a minha reflexão diante dessa leitura para você é que você não se junte ao grande time daqueles que falam sobre Jesus, mas não vivem em Jesus, que estão em igrejas, que ocupam lugares, que ocupam bancos em igrejas bonitas, que cantam canções, que levantam as mãos, mas que saem e continuam vivendo suas vidas de segunda a sábado como se nunca tivessem ouvido falar de Jesus, vivem distantes do Senhor, vivem em desobediência ao Senhor.
Tem uma igreja aqui em Goiânia, não vou citar nome, mas toda vez que eu vejo uma notícia sobre essa igreja, toda vez que sai alguma coisa nas redes sociais, é sempre um grande absurdo, é sempre uma grande demonstração de pecado sendo feito em nome de Jesus. Não se engane. Muitos desses que dizem fazer milagres, que dizem fazer curas, que dizem agir em nome do Senhor, não conhecem e não serão reconhecidos por Ele. Minha oração é para que você de fato conheça Jesus, conheça em profundidade, com intimidade, sendo fiel a Ele, sendo obediente ao Senhor, e que você seja sábio. Ouça as palavras de Jesus, coloque em prática na sua vida. É isso que te dará alicerces firmes, capazes de resistir às dificuldades, aos obstáculos, às tempestades da vida. Não seja mais um de tantos tolos por aí, que ouvem, que falam sobre Jesus, talvez até conheçam os discursos de Jesus e aquilo que Ele diz, mas que por não obedecerem, por não se renderem de fato a Ele, não o conhecem e jamais estarão na presença do Senhor ao final dessa jornada aqui. Seja fiel, seja obediente, caminhe, ande com Jesus, viva com o Senhor Jesus, de modo que sejamos sábios e caminhemos dentro daquilo que o Senhor espera para as nossas vidas. Você já sabe, todos os dias a gente se encontra aqui para um momento de reflexão com base na nossa leitura. Vamos firmes, lendo o Evangelho de Mateus, e lembre, não é só ler, não é só ouvir. É ouvir, é ler, é aprender e colocar em prática. É aí que está a verdadeira sabedoria. A gente se encontra aqui amanhã para mais um momento de reflexão. Deus abençoe você e a sua família.